Olá, bora trabalhar. Então, essa é a nossa aula 12 do módulo 2. E o que essa aula faz? Na verdade, aula 12 do curso total, e essa aula está dentro do módulo 2, tá bom? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre repetição. É óbvio que, quando a gente entende a ideia de formação de hábitos, a repetição já está embutida. Ou seja, né, tem que estar claro que determinado ato tem que ser praticado algumas vezes dentro de um dado contexto, e todas as vezes que ele for praticado e tem uma recompensa, ele vai virar um hábito, tá? E eu também comentei com vocês que, embora o modelo do comportamento de Fogg lá, o comportamento, conforme o Fogg entende no modelo dele, não fala especificamente da repetição, mas eu falei que o Andy Wood fala. Mas por que, se repetição já é algo meio que inerente à formação de hábitos, ou seja, toda vez que a gente elaborar como criar um hábito, a gente vai repetir. Por que a gente está falando dela? Porque, entre outras coisas, tem muito entendimento errado sobre a questão da repetição. Né? Então, vamos entender isso. Olha lá, primeira coisa é aquilo que acabou ficando muito comum, muito popularizado, a coisa dos 21 dias. Então, a ideia de que um hábito demora 21 dias para estabelecer é um mito. Tá? Então, aquela ideia, você tem muito, isso virou uma moda, uma febre, né? Teve uma época que tudo era desafio dos 21 dias. Desafio dos 21 dias para isso, desafio dos 21 dias para aquilo. E aí, estava embutido ali que em 21 dias você ia mudar a sua vida, porque ia criar novos hábitos. Tá? Então, isso é um mito. Vamos entender por quê. Durante o processo de estabelecimento de um hábito, deixar de praticá-lo 1 ou 2 dias, aí falando outra coisa, né? Parece não afetar. Então, primeira coisa aí para mostrar, isso é importante porque, por exemplo, as pessoas começam a fazer exercício físico, tá? Tá fazendo uma semana, duas, de repente faltam 1 ou 2 dias. Não conseguiu ir por questão de trabalho, né? Aí a pessoa já desiste. Não, não vai perder. Então, eu comecei a fazer esse hábito aí, essa semana tal. Aconteceu. Perdi aquele dia. Isso não necessariamente vai afetar a formação do hábito, tá? Pouquinho tempo que você falhar na formação dele, é o que está dizendo aí, tá? Então, durante o processo de estabelecimento do hábito, deixar de praticar 1 ou 2 dias parece não afetar o processo. Uma opção não é um pretexto para passar a desistir. Então, só para mostrar aqui que, a partir do momento que a gente estabeleceu as nossas rotinas, começamos a fazer um determinado tipo de hábito, fazer exercício, começar a comer mais salada todo dia, na janta e no almoço. Então, toda vez que eu jantar e almoçar, antes de começar a comer a comida, eu vou comer um prato de salada, né? Até para não pouca fome, me acalmar, ser saudável, etc, etc. Comer um prato de salada. Se aconteceu no meio da semana, estou formando esse hábito ainda, né? No meio da semana, esqueci de comprar salada, eu não previ, acabou a salada, aconteceu qualquer coisa, não deu tempo, não tem problema, continua fazendo hábito, tá? Porque às vezes as pessoas começam a fazer um programa, estão fazendo tantas vezes por semana uma coisa, para um dia, desiste. Não precisa, porque isso não atrapalha a formação, só uma curiosidade. Mas a primeira coisa importante aí, 21 dias não é um ponto, né, de corte, assim, chegando 20 dias, o universo muda e você passa a desenvolver, isso não é verdade. Então, olha lá, diferentes, por quê? Porque diferentes comportamentos também exigem diferentes tempos de repetição, tá? Ou seja, de prática. Então, olha aqui, esses dados aqui, alguns exemplos, esses dados que estão aqui, são retirados de experimentos que a Wendy Wood fez ao longo da carreira dela, que ela relata no livro. Por exemplo, em pesquisas dela, ela reparou que em alguns trabalhos dela, as pessoas demoravam 65 dias para comer algo saudável sem pensar nisso. Então, acabei de dar um exemplo aqui, eu vou ter uma salada antes do meu almoço e uma salada no jantar. Um prato de salada começar a comer o prato principal do almoço e um prato de salada antes de comer ali o jantar. E aí ela disse que demorou 65 dias para que essa presença da salada se tornasse um hábito. Isso é um estudo, tá? Agora, olha que interessante. 59 dias para beber algo saudável. Então, sei lá, uma bebida saudável, para começar a beber mais água. Então, toda vez que eu começar o exercício, eu bebo água, vou beber água no meio do exercício e ao final do exercício, né? Vou me hidratar. Então, por exemplo, uma curiosidade, tem uma recomendação que fala o seguinte: e como é que você pode saber quanta água você perdeu no exercício? Então, você se pesa antes e se pesa depois, tá? Aí vamos imaginar que depois do exercício você está 2 quilos mais leve. E claro que isso não foi emagrecimento, só foi água. E eu preciso repor, porque o meu corpo precisa dessa água. Então, como que eu reponho? Eu preciso beber aqueles 2 vezes 1,5, tá? Então, eu tenho que multiplicar aquilo por 1,5. Então, em vez de beber 2 litros, eu bebo 3 litros, tá? Então, é só uma recomendação. Então, toda vez que eu acabar
um exercício, ali, uma hora de exercício, né? Eu vou beber aquilo que eu perdi na forma de peso corporal na balança, uma vez e meia em água. Tudo bem? Até isso se tornar um hábito, pode ser, por exemplo, necessário aí 2 meses. Tá? Então, olha que interessante ali no número 3, 91 dias para que uma prática de exercício se tornasse usual. Isso naquela população, naquele grupo. Então, só por isso aí, né, não necessariamente que, repare, de novo, esses 65 dias que está falando aqui, 59 dias ou 90 dias, não tome isso como um ponto pacífico, algo certo, porque senão vão virar os seus novos 21 dias. Ah, então não é 21%, não. Esse é apenas um exemplo de uma média, que foi a média daquela população. Então, eu espero começar um programa novo de exercício, vai flutuar mais ou menos por de 3 meses. Talvez para algumas pessoas mais rápido, para algumas pessoas um pouquinho mais lento, tá? Assim, algumas ações dependem mais que outras para serem automatizadas. Vai depender de várias coisas, complexidade, características suas, enfim, tá? Aí, comportamentos mais simples são aprendidos mais rapidamente, enquanto atitudes multicomponentes, então entrar numa academia, né? Entrar na academia, fazer todo aquele procedimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz como multicomponente, eu me matriculei na academia aqui do lado de casa, aí eu me vestir, botar toda a minha roupa, preparar meu shake, se eu for levar leite, minha caramanhola, lá, minha shakeira, etc, etc, e ir para a academia. Então, não é só o ato de começar a fazer exercício, eu tenho que fazer exercício num lugar específico. Então, isso pode demorar um tempo mais. Até eu ir para a academia, não esquecer a shakeira, fazer isso, aquilo, pode demorar um pouco mais de tempo, né? Então, alguns mais complexos, que existem, no comportamento que existem várias fases, que nem eu já falei, eu quero começar a flexão de braço, vou fazer 2. Isso não é muito complexo. Mas talvez sair de casa, ainda que a academia seja a 800 metros da sua casa, tem que se vestir, levar alguma coisa, se planejar. Isso é um pouco mais difícil, pode demorar um pouco mais. Para facilitar, é importante reduzir as forças restritivas, que a gente falou, né? Diminuir a atrito dos hábitos. Já falou bastante disso. Ainda sobre repetição, outra coisa é preciso lembrar que no dia a dia existe uma disputa de vários hábitos contraditórios brigando entre si, né? Então, a gente tem que repetir, fazer aquela repetição no mesmo horário, num ambiente específico que eu estou sempre fazendo, que eu programei para fazer tal, porque se você, naquele horário específico, você programou para o exercício, você vai fazer outra coisa, ou tenta fazer outro ambiente, tem muita coisa concorrendo, muitos estímulos concorrendo é capaz de você fazer outro hábito, ou adotar outro comportamento que você está habituado, e não esse novo que você quer instalar. As reações de outras pessoas, ou as dificuldades encontradas durante a prática, também pode começar a minar o entusiasmo por isso, né? Então, por isso, ao fazer a lista de final de ano, é preciso pensar nas ações a serem realizadas nas dificuldades, né, em disputa de hábitos, ou desistindo. Lembra que a gente falou? Quando a gente pensou lá na motivação, teve a aula específica sobre motivação, né, foi uma das aulas onde a gente discutiu conceitos errôneos, e eu falei para vocês, né, que tinha lá, nós superestimamos a motivação futura. A gente acha que amanhã eu estou tão motivado como eu estou hoje. Então, quando você fizer a lista do meu comportamento, você tem que pensar assim, por exemplo, né? E se? Tá, eu vou na academia, mas e se estiver chovendo? O que eu tenho que fazer? Eu não vou? Não. Né? Então, eu tenho que estabelecer todos os procedimentos e até mesmo assim, o que pode acontecer para que eu não vá de jeito nenhum na academia. Então, quando você cria esse organograma, fala, eu vou, se acontecer isso, eu vou assim, se acontecer aquilo, eu vou assim, né? Fica muito mais fácil, porque você já está prevendo as dificuldades e, quando você não estiver tão motivado, o fato de você ter se preparado vai te ajudar aí, né? Uma vez eu vi uma frase no Instagram que era mais ou menos assim, né? Quando a motivação falhar, a disciplina vai te levar até lá. Tá? Então, vamos entender, fazer uma devida analogia aí, que quando você tiver com uma baixa motivação, a sua organização, disciplina nesse sentido, tá? Não estou falando de disciplina necessariamente quanto a uma qualidade moral que um tem e eu não tenho. Mas, assim, disciplina, assim, me organizei, planejei. Essa é a ideia. Então, hoje eu não estou motivado, mas, tá tudo ajeitado, já deixei a roupa pronta. Às vezes eu faço muito isso, né? Eu sempre faço isso. Eu, como você já deve ter visto aqui no curso, falo, todo dia 7 da manhã eu vou lá para o jiu-jitsu. O que eu faço? Eu separo no dia anterior o kimono, a faixinha, deixo tudo dobrado, minha hash guard, vou usar por baixo. Já deixo tudo ali separado, planejado. E assim, claro, né? Eu tenho vários kimonos, mas para não correr o risco de ter, tá tudo sujo meus kimonos, aí eu transpiro muito, então eu treino uma vez só, já lavo o kimono. Eu não percebi, todos os kimonos estão sujos. Não, eu já planejo tudo antes, então dificilmente eu não vou. Né? Aí se chover, não tem problema, a academia fica a 3 casas da minha casa.
Então, tudo isso é planejamento. É claro que eu tenho, de novo, eu tenho algumas situações. Ah, meu filho está com gripe, eu preciso levar uma criança no hospital, um compromisso inadiável. Aí não tô, óbvio, mas aí são coisas, assim, pontuais que não vão quebrar um hábito que eu já tenho. Eu também não vou impedir que eu forme esse hábito, tá bom? Então, repetição. A diminuição do atrito é importante estar com isso, né? Pois um hábito antigo ressurge assim que a nossa força de vontade diminui, ou assim como a gente está estressado, diminui. Eu falei, né? Então, a gente precisa ir repetindo de uma forma planejada, no mesmo contexto, de uma forma que o comportamento é fácil, para que esse novo comportamento vire um hábito, se na hora que você parar, não repetir ele direitinho, um outro hábito antigo que você não quer, volta e assume o controle, porque aquele que você não quer, ele já está automatizado. E muitas vezes o fato de não deixar de não fazê-lo, não quer dizer que ele vai sumir, ele fica lá. Se as condições estiverem presentes, ele pode reassumir o controle, tá? Então, repetição, num ambiente otimizado, né, um ambiente otimizado é uma maneira de induzir uma ação mental rápida, sem necessidade de tomar decisão. Ou seja, eu acordei às 7 da manhã, um pouco antes, né, 6 e pouco, tal, por exemplo, eu vou ali, num outro cômodo, tá lá meu kimono dobradinho, com a faixa, tudo preparado, tal, tal. Não preciso estressar. Estou bem dentro, pô, tá, o ambiente está otimizado, eu preparei tudo, deixei tudo pronto para o treino do outro dia. Você pode se tornar a primeira decisão, é sempre melhor, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você deixou tudo planejado, a decisão que você vai tomar já planejada é a melhor do que ficar, basicamente, de novo, ter que ficar pensando, aquela ideia lá, por exemplo, que a gente falou já. Ah, quando eu chegar de tarde, eu vou correr. E aí, você fala assim, puxa, né? Um dia muito ruim. A chance de você não conseguir correr de tarde aumenta. Então, talvez qual fosse uma ideia melhor, né? Talvez correr de manhã. Ou fazer alguma forma que assim que você sair do trabalho, você já consiga correr ou numa academia, ou num lugar no próprio trabalho, ou num parque do lado do trabalho. Porque se você está cansado, né, não teve jeito, não dá para ser de manhã, após o trabalho. Quanto mais tempo ir passando, mais tempo essa percepção de cansaço for te dominando, maior as chances de você abortar a corrida, abortar, como a gente está falando de criação de hábitos, né? Abortar aquele exercício que vai te levar a um déficit calórico. Diminuir o estresse mental, o estresse físico, otimizei o tempo, né? Otimizei o dinheiro que eu vou gastar naquilo, tá muito, né? Ou coloquei aquilo na minha rotina, isso ajuda a fazer as coisas. Tá? Então, em resumo, bem rapidinho, né? Para que um comportamento se torne um hábito, ele precisa ser repetido no mesmo ambiente, com as mesmas condições por algum tempo. É isso que a gente falou, esse tempo não são necessariamente 21 dias, tá? Por isso é recomendável, ao começar um programa de exercício ou mudança de hábito alimentar, realizar sessões no mesmo horário e local. A gente já comentou um pouco sobre isso. Porque convertam em hábito em 20 dias pode ser uma estratégia motivacional para garantir repetição. Então, olha só que interessante. 21 dias, como eu disse, não pode ser usado como uma regra absoluta de que depois de 21 dias, depois de 21 dias aquilo fica pronto, não precisa mais me preocupar. Não. Mas sim, tá? Vamos lá, vamos ver o desafio dos 21 dias como uma outra ótica, tá? Não, isso não presta pra. Vamos ver com uma ótica um pouco diferente. Certamente ele não é o tempo necessário para criar todos os hábitos. Porém, eu posso usar esse tempo como uma meta. Então, vamos imaginar assim, ó, então eu tenho 21 dias para começar a comer salada. É claro que provavelmente com 20 dias eu já não estou 100% consolidado no hábito de comer salada. Porém, o fato de eu ter dado um prazo me ajudou. Já foram 21 dias que eu fiz aquilo. Eu só não posso usar aquela ideia assim como, assim, em 21 dias não deu certo, então eu desisto, né? Porque aquela pessoa que pensa, o perigo, vamos entender melhor, o perigo de se pensar que 21 dias é um ponto, bater o martelo da tudo certo, é justamente você perceber que com 21 dias as coisas são tão difíceis. Quer dizer, já estou mais acostumado a fazer isso do que há 3 semanas atrás, vamos dizer assim, mas ainda está um pouco, não está tão automatizado.
Aí você desiste? Não. Então, usa esses 21 dias como um fator de motivação. Então, você pode pensar assim, tá bom, daqui a 21 dias eu vou ver o quanto isso está mais fácil, o quanto eu evoluí, que coisas melhoraram o meu bem-estar, como eu estou me sentindo melhor, se eu estou me sentindo mais organizado. Então, você coloca esse ponto como... Imagina o seguinte, você tem uma viagem, você vai de avião, vai de carro até um outro lugar. Avião não, vai passar de carro, você tem mais economia. Eu vou de carro até um lugar longe, eu vou sair, sei lá, de São Paulo, eu vou até uma pessoa. E aí, dentro desse percurso, em alguns momentos, você tem que parar o carro, abastecer, descansar. Então, os 21 dias pode ser como, né, você planejou, eu vou fazer tal coisa, e aí no meio do caminho você dá uma parada, uma linha. Como é que eu estou nesses 21 dias? Tem alguma coisa que eu posso ter feito melhor? Tem alguma coisa que eu percebi que em 21 dias eu comecei a desenvolver, mas está me atrapalhando? Então, agora os próximos, sei lá, 20 dias eu vou fazer dessa forma, vou ajustar isso aqui, tá? Mas esse tipo de estratégia não deve ser utilizada com a crença que termina no prazo, tudo vai ser uma maravilha, senão gera frustração, como eu acabei de dizer. Quanto mais fácil as condições, permite a repetição de um comportamento maior, assim, se tornar um hábito. Então, é isso. Tá? Então, essa foi a nossa aula aí 12, né? Na qual a gente falou sobre repetição. Como eu disse para vocês, repetição, de modo geral, ela está embutida, porque, por si só, ela está disfarçada ali, né? Que, lógico, eu não vou fazer o comportamento de botar uma salada aqui na minha frente antes do almoço, quer dizer, chegou a hora do almoço, tem toda a comida pronta ali, eu fui, tem a salada também, pus a salada está aqui. Né? Então, é óbvio que eu sei que só fazendo isso hoje não vai dar certo, tem que repetir. Mas, como eu destaquei antes, destacar essa ideia da repetição é importante porque tem muito mito envolvido nela, principalmente a ideia de que, acho que talvez a pior, a principal, é o entendimento que tem um tempo específico, basta fazer esse tempo para dar tudo certo. Não. Então, como eu já falei para vocês, eu tenho que entender realmente como as coisas funcionam. Né? Lembra que em uma certa aula eu dei um exemplo para vocês que muitas pessoas, quando resolvem mudar a vida, ou seja, por exemplo, vamos criar comportamentos que emagrecem. Então, além de emagrecer, eu quero ficar saudável, vou parar de fumar. E aí eu tinha dito para vocês, muitas pessoas que param de fumar ganham peso, porque a nicotina exerce um efeito no cérebro que faz com que ela não tenha tanta fome. Então, imagina, talvez um fumante ganhe peso, se não fumasse, ganharia mais ainda. Não que se fosse saudável, mas a nicotina interferiu. Se você avisa para ele, olha, presta atenção, talvez o fato de você parar de fumar vai mexer com o seu apetite. Esteja preparado para esse problema na jornada. Vamos tentar contornar isso, vamos prestar atenção, como é que a gente lida com essa fome, mas é esperado ganhar alguns quilinhos aí. E isso não é motivo de desistir. Na verdade, se está acontecendo isso, é sinal que o seu organismo está voltando ao normal e que faz parte. Tudo bem? Aí a pessoa já fica preparada. Então é isso. Por isso eu enfatizei a questão da repetição, para mostrar essas incongruências, incoerências dos pensamentos. Tá? Então é isso, até a próxima aula. Estamos aí indo para o final do nosso módulo 2, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.